Olá pessoal, a pedido de muitos, hoje nós vamos falar sobre a nossa máquina TIG, tá? A Panatig da Panasonic WP300, tá? Então eu vou explicar primeiro as funções e depois a gente vê as conexões. Então aqui é o liga e desliga da fonte, né? E esses botões aqui são simples a operação. Então se tiver acionado para baixo, são as configurações da linha de cima. Se estiver solto, são as configurações da linha de baixo, tá? Então vamos ver esse botão aqui, ó. Então aqui posso selecionar em modo stick, eletrodo, ou no modo TIG. Então modo TIG, se eu quiser ele, botão para cima. Ela também tem um sensor para verificar se a tocha está trabalhando uma tocha seca, com refrigeração a ar ou a água, tá? Se ela estiver no modo a água, ela tem um sensor que verifica se está passando o fluxo de água. Se o fluxo de água estiver passando, estiver ok, ela libera para soldagem. Caso contrário, ela não libera para soldagem. Tá? Aqui nós temos um modo de solda, então a soldagem normal, ou por spot, que seria fazer um ponto. Então aqui você faz só ponteamento ou soldagem normal. Aqui tem a parte do gás. Se eu estiver no modo weld, estou no modo para soldagem. Se eu estiver aqui no check, estou checando o gás para fazer a purga e verificar a pressão da linha do gás. Ela também tem um sistema de trabalhar pulsado, né? E essa máquina aqui ela faz alumínio também. Por quê? Ela consegue trabalhar com a saída contínua ou com a saída alternada. Geralmente o alumínio tem que se fazer na corrente alternada para fazer a boa soldagem do alumínio. Esse botão é a cratera, tá? O que significa cratera? Se a tocha trabalha com 2 ou 4 tempos, tá? Se ela estiver no off, ela trabalha 2 tempos. Então quer dizer, na hora que aperta o gatilho e segura, você já tem a corrente de soldagem para fazer a solda. E na hora que você solta, ela apaga a tocha, ela desliga. Se eu tiver com o crater on, eu trabalho com a tocha 4 tempos. Aí vai seguir esse gráfico que nós temos aqui. Então apertei a abrir a ignição. Se eu continuar segurando, ele vai usar esse patamar de corrente, que é a corrente inicial que você pode ajustar nesse potenciômetro, variando de 5 a 115 amperes. Ao soltar, ele vai fazer a rampa de subida e vai trabalhar na corrente de soldagem, né? Essa corrente de soldagem você ajusta pelo controle remoto, que é esse botão maior aqui, né? E ao apertar novamente segurando, você vai fazer a rampa de descida e vai fazer a corrente cratera, que é a corrente de saída, né? E essa corrente de saída também é ajustada aqui no nosso controle remoto, que você consegue colocar em qualquer lugar, deixar próximo da máquina ou próximo da peça de operação. E ao soltar o gatilho, ele desliga o processo, tá? Então, recapitulando, então aqui faz o processo completo TIG. Então na hora que você aperta o botão, ela faz a pré-purga do gás, abre a ignição, segurando o botão faz a corrente inicial, soltando faz a rampa de subida, faz a soldagem, apertando novamente ela faz a rampa de descida, continua com a corrente de saída e ao soltar ela desliga a tocha e faz o tempo de pós-purga do gás. Esses outros recursos a gente consegue manusear eles por aqui, tá? Então aqui eu consigo fazer na mesma direção, mais ou menos aqui, a rampa de subida. Você pode controlar o tempo da rampa de subida, né? E também controlar aqui a rampa de descida e pós-purga do gás, certo? Voltando aos outros botões que ainda não comentei aqui, a gente falou que ela também trabalha com ponteamento. Então quando tiver ativado a função ponto, você ajusta o tempo do ponto nesse primeiro potenciômetro, variando de 0,5 segundos, de meio segundo a 5 segundos. Então você ajusta o tempo do ponto a ser feito a solda. Outro botão aqui que nós falamos também, que ela trabalha com o sistema pulsado. Se tiver ativado o sistema de pulsado, você consegue controlar a frequência do pulso, variando de meio Hz a 10 Hz, através desse botão, e a corrente do pulso, também variando de 5 ao limite dela de 315 amperes, tá?
Para terminar esses botões aqui, ainda faltou essa chavinha, que é a operação da rede. Nossa rede aqui no Brasil é de 60 Hz. Então sempre a posição 60 Hz, não tem que fazer nenhuma alteração. No modo AC, no modo soldagem alumínio, além de você ter os recursos de ajustes da máquina, como eu já comentei, você também consegue fazer o grau de limpeza do cordão, tá? Lembrando que Narrow seria um cordão mais estreito, com maior penetração e uma limpeza um pouco menor. E na posição Wide seria uma soldagem mais larga, com um menor nível de penetração e um grau de limpeza bem maior do que o Narrow. Então você sempre trabalha aqui no meio e aí você vai ajustando conforme a operação. E aqui mostra nesse VU a corrente de trabalho que está sendo feito na soldagem. Então esses aqui são os botões, os recursos que a máquina tem. Agora eu vou falar um pouco sobre as conexões, tá? Então nessa tampa aqui nós temos a conexão do controle remoto. Temos aqui a base que vai para a peça. Temos a saída de gás que vai para a tocha. Temos aqui a parte do gatilho do TIG, tá? Da tocha. Temos o positivo, o negativo, né, que vai para a tocha, a potência da tocha. E aqui seria a saída de água da fonte, tá? Que vai para a tocha também. O retorno dela é feito atrás da fonte, através dessa conexão, tá? E aqui a entrada de gás. Lembrando que essa fonte aqui, o modelo dela é 220 volts, no sistema monofásico. Então esses são os recursos que essa fonte proporciona.